Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sempre diante do Senhor, aqueles que compreendem o que vem a ser a sua grandeza, aquele que sendo grande no reino dos céus, do qual o Altíssimo o enviou, foi o menor e esteve sempre servindo o próximo, esteve sempre compartilhando aquilo que ele, sendo a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, antes do princípio que a terra era sem forma e vazia, ele já havia sido gerado e ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, onde a palavra diz: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, a luz sendo a própria sabedoria do alto, uma luz até mais excelente, onde através dela se formou a maior lumiar para governar o dia, o sol, e a menor para governar a noite, a lua. Assim como o chamado estrela da manhã, sabemos do triste fim da queda daquele que se quis se passar por estrela da manhã, porque ele não divide, assim como ele não dividiu da glória com aquele que quis se passar por ele, assim como aqueles que se gloriam na sua carne, onde a palavra diz que quando conheceram a ciência do bem e do mal, agora é como um de nós. Sois deuses, assim o Senhor ensina. Mas aqueles que são adoradores, eles estão sempre segundo aquele que nos ensina. Sedes o menor e estejais sempre compartilhando a luz, a verdade, com aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Sempre estar numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, daquele que revela, deixando com que os feitos são dele, toda honra e toda glória é dele. Nós não temos méritos nenhum, embora ele nos concede a capacidade de planejar melhor para aqueles que planejam segundo o seu espírito, porque sempre se realiza aquilo que ele está a nos orientar, uma vez que os passos são tomados, analisados, tanto o falar, como se palavra diz que do fruto da sua boca comereis, tanto em palavras como em atitudes. Os pés estão sempre examinando aonde pisar, estão analisando o trajeto, que é sempre em retidão, jamais desviando nem para a esquerda e nem para a direita, porque aqueles que têm o propósito é sempre louvar ao Senhor, que todo ser que respira louve e bendiga ao Senhor, e louvar e bendizer ao Senhor com o coração distante ilude-se a si mesmo, porque é necessário, na verdade, que se louve do interior, que saia de uma adoração franca e sincera do interior do coração, porque ainda que se louve de mover de lábios em um coração aonde o interior ele sonda somente ossos e toda espécie de imundície, aqueles que permitem os espíritos imundos, a palavra diz que a geração dos últimos tempos ela uma geração mais perversa, porque na verdade aqueles que um dia alcançaram
aquele que os limpava do interior para fora, os limpou e os mobiliou com móveis valiosíssimos, mas retrocederam. E aqueles espíritos imundos que haviam saído e ficaram a vaguear, voltaram com outros 7, aqueles espíritos imundos, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim o Senhor nos ensina, aonde muitos declaram a sua própria benignidade, se justifica a si mesmo e não alcança aquele que é riquíssimo em misericórdia e a usa como a quer. Assim ele nos ensina para que estejamos sempre na dependência dele, fugindo de toda vanglória que é maligna. Nos ensina, depois de haveres feito tudo, fazer em oculto, não para agradar os meros mortais, mas antes aquilo que o Senhor está pedindo com que preparamos tanto em palavras como em atitudes, e geralmente vai confrontar aqueles que estão nas trevas, que é a ignorância. Quando se anuncia a luz excelente, gera-se desgosto para aqueles que estão trevas em ignorância, mas continua a anunciar: tu vive no meio de um povo amotinado, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Assim como tem aqueles que ensinam e estão nas suas heresias, a palavra diz que o Senhor é aquele que iria, não jamais diga ser algo não sendo, antes que o Senhor levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e o Senhor os traz o galardão sem demora, porque colocaram outros fundamentos, aonde o fundamento já foi lançado e cada um deveria edificar com sabedoria e responsabilidade segundo o construtor, mas rejeitaram o construtor, e grande é a queda e a ruína de suas casas, e assim o Senhor está a os vencê-lo pelo sopro da sua boca em mais um dia. Mas para aqueles que estão no alicerce seguro, a pedra angular do alto, e dão lugar para que o construtor construa como pedras vivas espirituais que não se envolvem em templos feitos por mãos humanas, são aqueles que prevalecem, porque as sinagogas de Satanás não prevalecem com aqueles que são pedras vivas espirituais, como edifício do Deus Altíssimo através do construtor, digno de mais honra do que a própria casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.